Olá, agora o grupo composto pela Aline, por mim, Isabela, pelo Lucas Reis, Natália, Otávio Peixoto e Tainara, vamos falar um pouquinho sobre o uso de urina de vaca na fruticultura. A disciplina é referente à disciplina de fruticultura temperada. Pode passar. Bom, primeiramente, né, falando aí sobre da onde surgiu, né, o uso da urina de vaca na agricultura, ela se veio principalmente pela preocupação com a reciclagem e ou a reutilização de materiais, energia e nutrientes provindos de alguns setores. E a urina de vaca, se enquadra principalmente nessa preocupação em relação à reciclagem de nutrientes. Então, ela vem, então, sendo utilizada justamente para ter essa. Além disso, né, a urina de vaca, ela vai fornecer nutrientes e substâncias benéficas às plantas. Além disso, ela não possui custos para sua obtenção e também não vai causar risco à saúde do produtor, além de ter fácil aplicação. Então, tudo isso contribuiu para que ela fosse utilizada na agricultura. Pode passar. Então, falando um pouquinho sobre a sua composição química, a urina de vaca ela possui vários nutrientes, como nitrogênio, fósforo, potássio, alguns micronutrientes como boro, cobre, zinco, e além disso também possui molibdênio e alumínio. Entretanto, como a gente sabe, o alumínio ele é tóxico na maioria das vezes para as plantas, entretanto, na urina de vaca ele se apresenta em baixa concentração, não sendo prejudicial, então. Além disso, tem a urina de vaca, ela possui fenóis, que contribuem para a resistência das plantas, e o ácido indolacético, que é um hormônio natural que está envolvido com o crescimento das plantas. Nessa tabela, a gente está explicando um pouquinho, né, sobre as concentrações que a gente tem de alguns nutrientes. Como vocês podem ver, né, a composição química da urina ela é bem rica, e isso faz com que ela seja utilizada, então, aí no meio agrícola, principalmente como fertilizante. Pode passar. Então, a urina de vaca, ela vai servir, então, pode ser utilizada como um fertilizante ou um fortificante por estimular o crescimento das plantas e, além disso, ela possui um efeito repelente, principalmente devido aí ao seu odor, que faz com que os insetos, as pragas, elas podem se afastar do nosso cultivo. E por que, então, o produtor ele deve usar a urina de vaca? Aí, nessa imagem, traz para a gente alguns motivos, como, por exemplo, porque diminui a necessidade de agrotóxicos e adubos químicos, reduz os custos de produção, não causa riscos à saúde do produtor e do consumidor, e, além disso, pode ser utilizada em quase todas as culturas e o efeito é rápido, além de ser facilmente obtida. Pode passar. Algumas culturas que podem ser utilizadas, que já têm trabalhos mostrando a eficácia, temos as hortaliças, como quiabo, jiló, berinjela, dentre outros, e além das fruteiras, como maracujá, banana e goiaba. Algumas culturas, como ornamentais e a cafeicultura, vêm sendo realizados testes, né, para mostrar a eficiência da utilização dessa urina. E aqui é alguma explicação bem breve, né, visto que cada cultura tem a sua especificidade, então vai ter um modo de como ser utilizado. Aqui traz como utilizar a urina de vaca. Misture com água na proporção correta para cada cultura. Quantidades maiores que as indicadas pelos testes de campo poderão causar danos às plantas, então sempre ficar atento e verificar certinho qual tipo de cultura e sua recomendação. Pode passar. Agora, os meus colegas vão dar andamento na apresentação, falando um pouquinho sobre alguns artigos e resumos que tratam sobre o uso da urina de vaca na fruticultura. Bom, iniciando a parte dos artigos e resumo, eu irei começar a apresentar um estudo que foi publicado em uma revista chamada Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal, com o título de Produção de Mudas de Maracujazeiro amarelo e roxo, irrigado com águas salinas e o uso de urina de vaca. Esse estudo ele foi realizado no IF da Paraíba, pelo José Freire e Gislaine Nascimento,
E visando conhecer um pouco mais sobre a utilização da urina de vaca na fruticultura, eu então decidi apresentar um pouquinho sobre esse trabalho. No Brasil, o maracujazeiro, passiflora, ele é cultivado em quase todo o território, principalmente na agricultura familiar. Ele possui grande expressão socioeconômica no nosso país, e dentre as espécies desta planta, o maracujá amarelo, ele é o mais cultivado, e seguido do maracujá roxo. Existe um porém no semiárido nordestino do Brasil, que existe nesse estado uma escassez de água, tanto em quantidade como também na qualidade. Isso acaba forçando o uso dos sistemas produtivos com águas que têm excessos de sais. Só que na produção de mudas de maracujazeiro, o excesso de sais na água, na irrigação, ele traz diversas consequências negativas, tanto para germinação, emergência, crescimento inicial, e também causa algumas modificações nos sistemas fisiológicos e nas partes bioquímicas das plantas. E várias pesquisas, elas vêm demonstrando que substâncias provenientes de produtos orgânicos, como substâncias úmicas e fenóis, eles produzem reduzem os malefícios dos sais às plantas, que possibilitam que essas plantas tenham capacidade de ajustar essas concentrações elevadas de sais. Dentre essas substâncias, a gente tem o potássio, que ele é grande contribuinte na regularização osmótica da planta, também faz a ativação enzimática, está aí presente no processo de respiração e fotossíntese, e também atua na manutenção de água na planta por meio do controle dos estômatos, fazendo a abertura e o fechamento dos mesmos. E é aí que a urina de vaca entra. Ela é rica em potássio na sua composição, e sabendo que no semiárido nordestino as águas elas possuem elevados níveis de sais, é inevitável que a gente não utilize a água na produção, não só também na parte de processo de mudas, mas com o objetivo de avaliar os componentes do crescimento e da qualidade de mudas, e o objetivo desse trabalho, ele tem como avaliar componentes do crescimento e a qualidade de mudas de duas cultivares de maracujá, sendo o maracujá amarelo e o roxo, sob condições de salinidade hídrica em substrato com e sem a utilização de urina de vaca diluída em água. Em relação aos materiais e métodos desse trabalho, ele foi conduzido nos meses de outubro a dezembro de 2017, em um viveiro de mudas coberto, no Instituto Federal lá da Paraíba, no campus chamado Picuí. Os materiais genéticos que foram utilizados são duas cultivares diferentes de maracujá, sendo ele o amarelo e o roxo. 2 níveis de condutividade elétrica da água de irrigação foram utilizados, que foi a de 0,5 e 3,5 decibéis, e duas concentrações diferentes de urina de vaca diluída em água, 0% e 5%. A urina que foi utilizada, ela era de vacas em lactação, de um rebanho leiteiro, onde eles coletaram essa urina e colocaram dentro de galões plásticos e deixaram ali por 4 dias antes de realizar a primeira aplicação, com o intuito de ocorrer a degradação dos micro-organismos. E como critério de avaliação foram levados em conta índice de velocidade de emergência, avaliação da altura das plantas, área foliar e a qualidade das mudas. Bom, em relação ao resultado da discussão, em relação ao índice de velocidade de emergência, o maracujá amarelo ele saiu na frente do maracujá roxo. Mas em relação ao critério de velocidade, só que em relação ao substrato com baixa salinidade, foi mais veloz a baixa salinidade. E como o nosso trabalho, ele foca, né, no uso de urina,
O índice de velocidade de emergência, se referindo ao uso de urina, o tratamento que recebeu a urina, ele obteve uma maior velocidade do que o que não recebeu a urina. Então, o índice das plantas, elas foi maior com a utilização desse componente. Bom, nesse gráfico, a altura das plantas, elas são expressadas em centímetros. O substrato com baixa salinidade, ele obteve grande sucesso com a aplicação da urina de vaca, e sobressaiu o tratamento sem a urina de vaca, que é submetida a baixa salinidade. A água com a alta salinidade, ela prejudicou a altura das plantas, e isso é visível em ambas as cultivares, quando comparada com a água de baixa salinidade. Mas o uso de urina de vaca, ele amenizou esse efeito no crescimento das plantas. Bom, outras diferentes avaliações, elas foram feitas, mas de forma rápida e breve, para meus colegas poderem darem continuidade, mostrarem um pouco mais sobre esse assunto. Nas conclusões, é possível enxergar de forma geral quais foram os resultados desse estudo. Em primeiro lugar, no último gráfico que eu mostrei, era possível enxergar que a urina de vaca, ela suavizou os efeitos negativos dos sais sobre a planta do maracujá roxo. E na avaliação da área foliar, onde foi aplicado via solo a urina, independente da salinidade, seja ela alta ou baixa, a urina ela aumentou a área foliar das cultivares. E em relação à qualidade de mudas, que também foi avaliado esse critério, o maracujazeiro roxo, ele foi elevado com a aplicação da urina a 5%, com a irrigação de alta salinidade, enquanto o amarelo ele ficou inferior. E o maracujá amarelo, ele demonstrou resultados melhores quando se diz respeito à qualidade de muda, exposto a baixa salinidade, independente se eu colocar urina ou não. E, por fim, as mudas de maracujá roxo, elas tiveram maior índice de qualidade quando foram associadas, quando associou baixa salinidade e o não uso da urina. E nos tratamentos de água com a salinidade alta e o uso da urina de vaca. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Tainara e agora eu vou dar continuidade à apresentação, né, dos colegas, independente do horário que vocês estiverem assistindo. O meu artigo que eu escolhi foi intitulado Manipoeira e urina de vaca no manejo de mudas de aceroleira infestadas por meloidógene javânica. Como a gente sabe, é uma espécie de nematóide, e esse experimento que gerou o artigo foi conduzido pela Embrapa por 7 pesquisadores, que são a Rosiane, Cecília, Rogério, Liliane, Juliana, Elaine e Carlos Alberto. E aqui tem as especificações deles e os contatos. E todos eles são pesquisadores ou mestrandos que têm contato com a Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical. Pode passar. Dando uma breve introdução e geral sobre o assunto, né, a gente pode considerar que a maior parte da produção comercial nacional de acerola fica situada principalmente no Nordeste do nosso país. Então, tanto para exportação quanto para ficar no próprio para consumo no próprio país, advém a produção de acerola do Nordeste. E o principal problema fitossanitário na região do Nordeste, pela dificuldade de manejo, principalmente, é considerado os nematóides do gênero Meloidógene. Então, eles optaram por estudar principalmente esse gênero. Os danos que o gênero Meloidógene pode causar em qualquer cultura, mas principalmente na aceroleira, que é o foco do estudo, são nodulações nas raízes, que são consideradas as galhas, que podem causar o retardamento do crescimento, podendo chegar até a morte precoce das plantas, seja de acerola ou de qualquer outra planta.
E para isso, para controle, né, do gênero meloidógeno, visaram o estudo para poder ter novas estratégias de manejo. E dentro dessas novas estratégias de manejo, eles passaram a considerar o uso de produtos não químicos. E entre esses produtos não químicos, nós temos hoje, como alvo de estudo, principalmente na fruticultura, o uso da manipoeira, que é um líquido, né, que é advindo da mandioca, quando a mandioca é prensada para fazer a farinha ou farelo de mandioca, é um líquido amarelo que sai da própria mandioca e ele tem vários aspectos que podem ser benéficos para as plantas. Além disso, como outros produtos não químicos, tem o farelo de mamona e a urina de vaca. A urina de vaca, como é nosso principal alvo aqui, por ser o tema do nosso trabalho, como a Isabela já explicou, ela pode ser uma alternativa natural a agrotóxicos e adubos químicos, contribuindo para a resistência das plantas devido à composição, né, contra pragas e doenças, justamente por causa da sua composição. Pode passar. Então, sobre a metodologia desse experimento, ele foi conduzido em uma casa de vegetação e no laboratório de nematologia na Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical em Cruz das Almas, na Bahia, de janeiro a julho de 2010. Primeiramente, foi feita a purificação e a manutenção de Meloidógene javanica, que foi a espécie de nematóide escolhida em casa de vegetação, e posteriormente foi feita a propagação vegetativa das mudas de acerola através de mini estaquia, também na casa de vegetação. As mudas, dependendo do tratamento, né, a maioria dos tratamentos, quando foram infestadas com nematóide, elas foram infestadas com 1.000 indivíduos na fase J2 de Meloidógene javanica. O experimento foi considerado em delineamento inteiramente casualizado, sendo feitos 10 tratamentos e 4 repetições de cada um deles. E foram avaliadas as variáveis de desenvolvimento vegetativo a cada 30 dias durante o decorrer do experimento. Após 180 dias, foi feita a avaliação da massa fresca e seca da parte aérea e das raízes, o número de folhas, o índice de massa de ovos e galhas e a população final. Pode passar. E aqui tem uma breve passagem sobre os tratamentos, né? Foi feito a irrigação com 30 ml de água ou urina de vaca e ou manipoeira, que é esse líquido, isoladamente ou em conjunto. Isso está especificado nos tratamentos a seguir. O T0 é a testemunha absoluta, sem indivíduos de nematóide, né? O T1 foi a testemunha relativa, que não teve aplicação de urina ou manipoeira, mas teve a infestação com 1.000 indivíduos de nematóide J2. O T2 foi infestação de 1.000 indivíduos, mais 5% de urina. E depois todos os outros também foram infestados com 1.000 indivíduos na fase J2, mais variando o que foi colocado além disso. O T3 foi 10% de urina, T4 20% de urina, T5, 5% de manipoeira, T6, 10% de manipoeira, T7, 20% de manipoeira, T8, 5% de urina e manipoeira, T9, 10% de urina e manipoeira, e T10, 20% de urina e manipoeira, além dos indivíduos que estavam infestando as mudas. Pode passar. E o que eles obtiveram de resultados, né? E quais foram as discussões que eles tiveram através disso? Primeiramente, eles notaram que não houve diferença significativa para as variáveis de desenvolvimento vegetativo avaliadas, com exceção da altura. Então, por isso que a altura vai gerar outros gráficos que a gente vai ver posteriormente. Mas nas variáveis anteriores, como a massa fresca, área foliar, entre outros, não houve diferença. Também foi observado que o desenvolvimento das mudas na ausência de nematóides, ou seja, o T0 que não foi infestado propositalmente, foi melhor do que na presença desses nematóides, que foi o T1, indicando a viabilidade do inóculo. Então, esse inóculo de nematóide estava viável.
E, além disso, a população final foi considerada baixa nos tratamentos não inoculados. Não se detectou diferença significativa entre as dosagens de resíduos para as variáveis de dano, índice de galhas, massa de ovos e na população final. Pode passar. Agora, em relação às variáveis de desenvolvimento vegetativo, principalmente em relação à altura das plantas, se observou principalmente um possível efeito tóxico dos resíduos nos tratamentos T4 e T10, que era, além da infestação por nematóides, a inserção de 20% de urina, 20% de urina e manipoeira. E também se observou um efeito benéfico nos tratamentos T6, T7 e T8, como vão mostrar as figuras 1, A, B e C. Quando eles adicionaram 10% de manipoeira, 20% de manipoeira e 5% de manipoeira mais urina de vaca. Então, aqui, nesses gráficos que relacionam a altura das plantas em centímetro, né, das mudas, com os tratamentos, a gente pode observar essa oscilação que teve na altura e um pouco no número de folhas. Foi um pouco menos variável do que a altura, mas deu para observar que teve esse efeito benéfico, principalmente nos tratamentos T6, T7 e T8. Ou seja, a manipoeira, nesse experimento, foi considerada um pouco mais benéfica e uma porcentagem menor de manipoeira com urina de vaca também foi considerada benéfica para essas variáveis de desenvolvimento vegetativo. Pode passar. E também, como resultado, se observou a maior população de nematóides de vida livre nos tratamentos sob utilização de urina e manipoeira, mas também não houve diferença significativa, como a gente pode observar nas figuras D, E e F, que eu coloquei logo aí abaixo. E como discussão, né, como outros experimentos, a gente tem que Vieira e seus colaboradores em 2006, trabalhando com urina de vaca em aceroleiras infestadas pelo nematóide das galhas, observaram o efeito tóxico aos 60 dias após a aplicação, provavelmente devido ao alto teor de sódio acumulado na rizosfera da planta, por causa do uso, principalmente, né, da urina de vaca aí, devido à sua composição. Pode passar. Então, o que se tem de conclusão através desse estudo? É preciso realizar um monitoramento em testes com resíduos para verificar a eficiência do inóculo nos testes, mesmo sob condições controladas, que foi o que foi feito nesse experimento e se observou a viabilidade dos inóculos dessa espécie de nematóide que eles utilizaram. E em condições de baixa população de nematóides, as doses de 10% de urina de vaca mais 20% de manipoeira, que é o tratamento T10, reduzem a população de meloidose nijavânica no solo quando comparadas com a testemunha relativa, sem a aplicação de resíduos. E foi isso o experimento. Agora nós vamos passar para o próximo. Pode passar. Continuando, né, as apresentações relacionadas aos artigos, o terceiro artigo agora vai tratar sobre a formação de mudas de tamarindo, utilizando substratos em função da aplicação de fertilizante orgânico, que no caso é a urina de vaca. Esses são os autores, né, o Mário, José, Danila, Lunara e o Raimundo. Pode passar. A cultura do tamarindo, ela pertence à família das fabáceas e ela é originária da África tropical. E de lá que ela se dispersou, né, espalhou para todo o mundo, e no Brasil ela é plantada em diversos estados, sendo considerada uma fruta típica. Isso quem afirmou foi Souza e colaboradores no ano de 2010. E a principal forma, né, de estar espalhando e continuando essa plantação e o cultivo do tamarindo é através da propagação de mudas, e essas mudas elas são preparadas com substratos orgânicos e inorgânicos. E é necessário, né, determinar e conseguir adquirir um substrato que vai proporcionar e atender toda a demanda de nutrientes, né, por essas mudas. Então, o trabalho tem esse intuito. Pode passar.
Então, né, o objetivo dele vai ser avaliar a formação de mudas de tamarindo utilizando substratos em função da aplicação de fertilizante orgânico. Pode passar. O material e métodos do estudo, ele foi desenvolvido em ambiente protegido, né, em casa de vegetação, no setor de vivenicultura, na Universidade Estadual da Paraíba. O delineamento selecionado foi o inteiramente casualizado, com 4 repetições, 10 tratamentos, né, um fatorial de 5/2, totalizando 40 plantas. Pode passar. Aqui é só uma descrição, né, relacionados aos substratos. Então, foram 5 substratos diferentes que receberam concentrações de 1 e 5% de urina de vaca aplicada via solo. Pode passar. Já relacionados aos resultados e discussões que foram obtidos nesse estudo, observou-se que a concentração de urina teve influência, né, significativa nas plantas. Variáveis como peso verde do caule, peso verde das folhas, relação raiz e parte aérea e teor de água responderam significativamente às concentrações de urina utilizada, e também não houve interação entre os dois fatores, né, que seria o substrato e a concentração utilizada. Pode passar. Considerações finais: a concentração de 5% da urina de vaca é recomendado para a produção de mudas, pois foi através dessa concentração que se obteve os melhores resultados. Só lembrando que essa concentração de porcentagem é em relação a 100 litros de água, né? Então, essa de 5 litros de urina foi o que mais conseguiu demonstrar resultados satisfatórios. Pode passar. Então, dando continuidade às apresentações, eu vou estar falando para vocês sobre os atributos químicos do solo cultivado com genótipos de aceroleira em sistemas orgânicos. Esse trabalho foi realizado pela discente de mestrado do curso de pós-graduação em microbiologia agrícola, Liliane Santana Lucchini, na Universidade lá da Bahia, em Santa Cruz das Almas, Bahia. Vou passar. Então, no Brasil, se destaca como principal produtor mundial de acerola, lá na região do Nordeste, representando a maior parte de sua produção nacional. Essa produção se dá pelos altos teores de vitamina C presente no fruto para a produção de vitaminas, né, as pílulas normalmente recomendadas. E a sua utilização dessa cultura é principalmente em função de suas várias safras anuais, fazendo assim uma alta necessidade por demanda de nutrientes para a cultura. Em sistemas de cultivo orgânico, é necessária a utilização de fertilizantes com alta sustentabilidade que favorece o agroecossistema, fazendo a necessidade da reutilização de recursos e resíduos orgânicos e agroindustriais como fertilizantes e até mesmo como biocidas. Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito orgânico na melhoria das características físicas e químicas do solo em diferentes genótipos de aceroleira. Pode passar. Para o presente trabalho, foi utilizado 3 variedades: a rubra, a CMF0310, a CMF05-1, realizado na Unidade de Pesquisa e Produção Orgânica, UPA, da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, em Santa Cruz das Almas, na Bahia. Pode passar. O delineamento experimental é o de parcelas subdivididas, constando de 3 genótipos da aceroleira, como citado,
e 4 tratamentos de cultivo orgânico sobre parcelas, sendo a primeira com controle, né, que é a testemunha, sem qualquer adição de recurso orgânico. A segunda, a manipoeira, que é um resíduo proveniente do processo de fabricação da farinha de mandioca, um caldo amarelo que sai, a urina de vaca e a torta de mamona, totalizando 44 plantas com um sistema de adubação no plantio de 500 gramas de torta de mamona mais 1 quilo de fósforo Bahia por planta, isso para a condição inicial. E a cobertura vegetal utilizada na entrelinha foi feijão de porco e a vegetação natural com roçadas conforme a necessidade do manejo. Pode passar. Após um ano da implantação das mudas, foi dado início à realização do experimento, onde foi utilizado 1 litro de cada tipo de resíduo por planta, em cobertura a cada 2 meses, totalizando 7 aplicações até setembro de 2008. A urina de vaca em manipoeira, antes da aplicação, foram diluídas em águas, por serem líquidos e muito fortes, na proporção volumétrica de 1:4. Tendo a tabela abaixo os resultados obtidos seguintes. Dando destaque para a urina de vaca, onde o pH variou de 7 neutro para 9 alcalino. E também para o potássio, que é bastante elevado, em torno de 27 gramas por quilo, no caso por litro. Pode passar. Houve diferenças significativas entre os teores de fósforo e o sódio no solo, porém, para o presente trabalho, não foi levado muito em conta. Não houve alterações significativas no teor de cálcio, magnésio e no pH do solo, então não teve variações. E para o presente trabalho foi perceptível uma interação entre genótipo e tratamento, onde estatisticamente foi significativa para a CTC, a saturação por base e o teor de potássio no solo. Pode passar. Aqui podemos perceber que o tratamento controle, onde as testemunhas, teve um resultado bastante inferior no genótipo CMF05-1, que é esse do meio, quando comparado aos demais tratamentos. Porém, a urina de vaca, a manipoeira e a mamona não apresentaram diferenças muito significativas para os demais genótipos. Pode passar. Já na interação de cálculo da CTC, foi perceptível que não teve interação entre genótipos, porém, a mamona teve um resultado bastante inferior. Já a urina de vaca, que é o do presente trabalho, não teve variação significativa, nem entre as variedades, nem entre os tratamentos. Pode passar. Por fim, a saturação por bases, foi perceptível que a interação entre a urina de vaca foi baixa para a rubra, porém, não variou entre os tratamentos dentre a rubra em si. Concluindo, os genótipos de aceroleira e os resíduos orgânicos utilizados como fertilizante influenciaram nas características químicas do solo, com os destaques para o fósforo, potássio, sódio, a CTC, saturação por bases, porém, a urina de vaca não apresentou um resultado significativo diferendo dos demais tratamentos, incluindo a testemunha, onde não foi utilizado. Pode passar. Boa tarde, pessoal. Eu vou dar continuidade agora, então, né, falando sobre mais um trabalho envolvendo, então, a urina de vaca. Esse trabalho ele foi publicado aí no Congresso Brasileiro de Agroecologia, né,
e ele é intitulado como Toxicidade de urina de vaca, né, e da manipoeira de mandioca, né, sobre pragas chaves do abacaxi. Então, trazendo aí, né, um efeito da urina de vaca sobre uma praga. Os autores estão listados aí abaixo, e então vamos dar continuidade. Então, pessoal, ao longo dos últimos anos, né, a gente vem notado aí um grande crescimento, né, da utilização de produtos químicos, né, no controle de pragas. E antigamente, né, a partir dos anos 40, o controle de pragas tinha como principal objetivo, né, eliminar completamente os insetos nocivos à agricultura, né. E essa visão, né, absoluta aí de encarar o problema teve origem aí na entomologia aplicada, né, em decorrência principalmente do desenvolvimento dos inseticidas, né, orgânicos sintéticos, né, como o DDT, né, que é o dicloro-difenil tricloretano, e o BHC também, que é o hexaclorobenzeno, né. Então, eram produtos bem baratos, que eram utilizados principalmente na Segunda Guerra Mundial, para estar eliminando totalmente as pragas. Mas os produtos daquela época, né, eles eram relativamente muito baratos, né, e de largo espectro. Entretanto, né, com o decorrer dos anos aí, principalmente ao fenômeno de resistência desses insetos, né, criando uma seleção entre eles aí, os produtos passou a não ter, né, tão grande eficiência, né, as moléculas em si, para alguns produtos específicos, que eram muito utilizados, e eles se tornaram, ao longo dos anos, caros, né? E passaram a causar aí uma grande perturbação ao ecossistema. E com isso, então, no decorrer dos anos, a gente vem falando muito, né, do manejo integrado de pragas, né? Que seria, então, a gente está associando diversos métodos, né, para estar fazendo, então, um controle eficiente dessa praga. Então, com esse manejo integrado, a gente vê aí cada vez mais o crescimento, né, de alternativas de manejo que não causam, então, né, grandes impactos ao meio ambiente, ao sistema, então, em si como um todo, né, e que possam ser menos nocivos aí, não só para o meio ambiente, mas também para a saúde humana em geral. Então, visando esse uso alternativo, a gente pode estar citando aqui, que foi o enfoque desse trabalho, o uso da manipoeira de mandioca, né, que eles já citaram anteriormente, que é gerado a partir do resíduo da fabricação da farinha de mandioca, que foi utilizada aqui no caso a maniote suculenta, e a urina de vaca, que é então o enfoque do nosso trabalho aqui. Pode passar. Então, qual foi a metodologia utilizada nesse experimento? Ele foi realizado lá no município de Tefé, né, no Amazonas, e contava aí com um hectare de abacaxi que estava sendo, então, atacado por pragas e também por doenças. Então, para verificar nesse 1 hectare qual que eram, então, as pragas que se tinham no plantio, né, desse abacaxi, eles realizaram uma coleta de insetos, né, durante o período de 1 semana, utilizando principalmente armadilhas luminosas e de solo, como o pitfall, né? Que é essa figurinha que vocês estão vendo aí abaixo, né? Que então fica na superfície do solo, ele fica como se fosse numa cova, então, para estar coletando esses insetos. E esses insetos, então, eram recolhidos, né, contabilizados e recolocados, então, às armadilhas, né? No qual se totalizou aí um período de 1 mês, então, de amostragem. Então, qual foram os tratamentos que eles resolveram aplicar, né, nesse experimento? Primeiro, a testemunha, né, então não teve aplicação de nenhum componente, nenhum extrato, né? Depois, eles utilizaram 0,5 litros de manipoeira, 0,5 litros de urina de vaca, 1 litro de manipoeira e 1 litro de urina de vaca, né? Contabilizando aí 5 repetições, né, com cada concentração e produto, né? No qual esse fazia uma diluição, né, para estar aplicando, então, né, nessa área. Pode passar. Então, em seguida, né, a partir da concentração estoque, que a gente fala 100%, ou seja, de 0,51 litro, foi preparado aí, né, diluído em 20 litros de água para estar fazendo, então, essa aplicação.
Lembrando que essa aplicação, esses tratamentos que eu falei, a área foi dividida, a de 1 hectare foi dividida em 5 áreas iguais, né, para corresponder, então, aos tratamentos. Então, depois de preparados esses extratos, eles foram pulverizados, né, no plantio, e esse delineamento completo, então, é inteiramente casualizado, né, e eles utilizaram o teste Dunnett, né, ao nível de 5% de probabilidade para estar fazendo, então, a comparação de médias, né? E eles avaliaram, então, né, a mortalidade num período aí de 120 horas para estar coletando os dados, então, dessa pesquisa da eficiência desses produtos, desses extratos. Pode passar. Quais foram os resultados, né, então, obtidos? Eles coletaram, então, né, e observaram aí que nessa coleta que eles realizaram, tinha 3 hemípteras, 8 coleópteras, 35 dípteras, 53 himenópteras, né, da família Apidae, Formicidae e Vespidae, né. Então, eles determinaram que para que determinado problema fitossanitário, né, pudesse se estabelecer tanto uma maior ou uma menor intensidade, né, sobre uma cultura, é necessária a integração de 4 componentes aí importantes no seu processo, que seria, então, um hospedeiro susceptível, né, a presença de uma praga, de um patógeno, o ambiente favorável e também a ação, né, de vetores e também do próprio homem. Então, através disso, né, dessa integração, eles puderam verificar que as concentrações analisadas, né, causaram aí, após 120 horas, né, de análise, a mortalidade de insetos aí superior a 50%, sendo que as concentrações de 1 litro, né, de ambos os extratos, tanto da manipoeira quanto da urina de vaca, causou aí uma mortalidade de 100% desses insetos. Então, decorridas essas 120 horas, né, foi observada a diferença significativa, né, na mortalidade desses insetos expostos aos ambos os extratos, né? Comparando-se aí com o grupo da testemunha, né? Cuja mortalidade foi apenas de 6%, né? No decorrer das observações. Pode passar. Então, o que a gente pode concluir com isso? Que tanto o extrato da manipoeira e da urina de vaca, elas se mostram eficientes, né, no controle de insetos pragas aí do abacaxi. Só que vale ressaltar, né, que a manipoeira e a urina de vaca, ela é encontrada em grande parte nas propriedades rurais, né? Então, a gente tem, na maioria das agriculturas aí de subsistência, os agricultores familiares, tanto o cultivo, né, de outras culturas, né, laranja, banana, entre outras frutíferas que a gente tem, né, que esses extratos podem estar sendo utilizados, né, porque a urina de vaca em si é um resíduo, né, que, como se diz, é só descartado em sua maioria, e a manipoeira também, então é de fácil obtenção aí para estar fazendo esses extratos, né, e pode estar economizando bastante nessa questão. Então, eles podem estar sendo aí utilizados para estar controlando, então, esses pequenos surtos, né, nas plantações, já que esses resíduos, então, são de fácil acesso e descartados em sua maioria, né, como eu falei. Só que é necessário, né, ampliação de pesquisas. Eu, em si mesmo, não sabia, né, da utilização da urina de vaca, né, como um uso alternativo na agricultura. Então, precisa aí de mais estudos para saber o efeito residual e também o tempo, né, de carência dos extratos nos vegetais, né, para saber qual período depois que eu posso estar consumindo, por exemplo, um fruto, né, que ele não vai ter nenhum resíduo. Para estar, então, né, definindo em si se é viável a sua recomendação, né, aos agricultores rurais. Então, é isso, pessoal. Essas foram as referências utilizadas na apresentação. E agradecemos pela atenção.